Tem uma ótima notícia para o Fluminense, porque a rodada nos favoreceu e uma vitória na partida de amanhã contra o Atlético Paranaense pode fazer o Fluminense ganhar 4 posições na tabela. A gente vai conversar bastante sobre esse jogo tão importante de amanhã, mas também tem uma decisão da FIFA que está causando muita polêmica lá no exterior sobre o Super Mundial do ano que vem. Além disso, o ex-treinador do Fluminense rasga elogios a craque tricolor que faz uma grande temporada em 2024. Então, muita informação do Flusão nesse vídeo aqui pra gente comentar. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Vamos começar esse vídeo aqui trazendo uma atualização importante sobre a semana lá em Xerém. O Fluminense jogou pelo Sub-15 a partida de ida das quartas de final do Cariocão. A gente enfrentou a Portuguesa lá no Luso Brasileiro e conseguiu vencer por 2-1 essa partida. Os 2 gols do Fluminense foram marcados por Danilos, né? Danilo Melo e Danilo Amaral marcaram os gols da vitória por 2-1 do Flusão. No próximo sábado, dia 26, às 9 da manhã, em Xerém, o Fluminense joga essa partida de volta para confirmar essa vaga na semifinal do torneio. Já pelo Sub-16, o tricolor jogou o torneio Guilherme Embre, a 8ª rodada, e pegou o Veracruz e não tomou conhecimento. Uma goleada por 8-0. Os gols foram marcados por Bernardo André 3 vezes, Juan Pablo, Paulo Guilherme, Sony e Otávio. O time do Fluminense já está classificado, mas aplica mais uma goleada e termina em primeiro o Grupo A com 18 pontos. Agora, falando em 18, né? No Sub-18 tricolor, o Fluminense já está a caminho, né? Já chegou lá no Chile para disputar o torneio Leonel Sanches. Esse torneio lá no Chile vai contar com o Fluminense, com o Santiago Wanderers, a Universidade de Chile e a seleção chilena. As partidas começam amanhã, dia 22, e o Fluminense vai com um time alternativo, com alguns jogadores menos utilizados no Sub-20. Aí a gente chama a atenção para algumas peças aqui, né, que vão estar nesse time. Por exemplo, lateral direito Júlio Fidelis, já foi inclusive relacionado em jogo do profissional, não chegou a atuar, mas já foi relacionado. Vai viajar, né, já tá com essa equipe tricolor lá no Chile para disputar esse torneio. Além dele, a dupla de colombianos que chegou no Fluminense ano passado, e o Leiber Mosqueira e o Juan Palacios, também vão lá para o Chile disputar esse torneio. Se Deus quiser, né, vamos fazer um grande papel aí representando o Flusão lá no exterior. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que me chegou essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Então não dá para ficar andando por aí com seu carro, com a sua moto, desprotegidos, contando com a sorte. Então faz o seguinte, conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso. Pega o celular, aponta para o QR Code que está aqui do lado, manda uma mensagem para o número de telefone aqui em cima e confira os preços. E a FIFA confirmou oficialmente que o time do Lionel Messi, o Inter Miami, jogará o Super Mundial em 2025. Essa foi uma decisão controversa, isso porque a gente lembra, né? O time do país sede, que é os Estados Unidos, tem direito a uma vaga, né? Então o campeão ali da Liga dos Estados Unidos vai jogar o Super Mundial. Só que o que acontece? O Inter Miami não foi campeão da MLS, né? Eles ganharam a Supporters Shield, que é tipo uma fase de grupos, né? O formato da MLS, você tem um momento de pontos corridos, e aí o Inter Miami foi o campeão, terminou em primeiro desse momento, só que ele classifica para um playoff, em que ele vai jogar com outras equipes, e aí a gente vai ter o campeão da MLS. A FIFA decidiu ignorar isso e botou o Inter Miami no Super Mundial do ano que vem por ter ganhado a Supporters Shield. Isso claramente, né, gente, a gente sabe que é porque o Lionel Messi joga lá e eles querem ter o Messi no torneio. E o The Athletic, que é um braço ali do New York Times, um jornal muito importante lá dos Estados Unidos, falou e criticou bastante essa decisão da FIFA. Olha o que eles disseram sobre o assunto, abro aspas aqui. Lionel Messi no Mundial de Clubes faz sentido, mas como ele chegou lá é ridículo. A FIFA não tá nem escondendo mais.
Quando você está precisando desesperadamente de um grande acordo de direitos de transmissão e alguns grandes patrocinadores americanos nos próximos meses, o momento da sutileza já passou. Se tudo parece muito conveniente, é porque é exatamente isso. Essa foi a crítica, então, do The Athletic, né? Vale lembrar que saiu informação aqui nas últimas semanas, a gente comentou aqui sobre, né, que a FIFA não conseguiu fechar a venda de direito de transmissão pelos valores que ela imaginava e que ela desejava, e isso, claro, influencia também nos patrocinadores. Acabou não conseguindo fechar com os patrocinadores para o torneio, já que não fechou para televisão. Os patrocinadores querem aparecer na televisão, então é uma situação um pouco delicada que vive o torneio. Até teve aquela pressão do Javier Tebas, que é o presidente da Federação Espanhola, botando uma pressão de, pô, você sabe que você não fechou pelos valores que você queria, desiste desse torneio e tal. A FIFA não vai desistir, não vai dar o braço torcer, agora coloca o Messi no torneio, né, dessa maneira. Claro, o Inter Miami ganhou a Supporter Shield, não é completamente aleatório, mas deveria esperar, né, o campeão da MLS, que pode ser o Inter Miami, inclusive, para definir quem vai jogar o torneio, mas a FIFA não quis aguardar, não quis contar com a sorte, já garantiu que o Messi vai jogar o torneio no ano que vem, para ver se isso atrai, né, televisão, atrai patrocinadores, para dar um levante aí no torneio. É uma situação delicada, mas, enfim, a gente sabe como é que funciona a FIFA, a gente sabe como é que funcionam as federações de futebol. Ele tem sido o grande destaque do Fluminense em 2024, faz uma grande temporada, e eu faço meia culpa aqui, né? Eu sou um cara que sempre criticou muito ele, sempre não, mas de 2021 pra cá eu sempre critiquei muito ele, mas em 2024 especialmente ele tá chamando a responsabilidade e tá jogando muita bola. Tô falando do Paulo Henrique Ganso, que mais uma vez agora contra o Flamengo fez uma grande partida, ele perde um pênalti no primeiro tempo, e aí quando você pensa, meu Deus do céu, deu tudo errado pro Fluminense, no segundo tempo ele volta, né? Muito inspirado e tem participações fantásticas nos dois gols do Fluminense para a gente sair com essa vitória. Depois desse jogo, claro, chamou muita atenção e tem muita gente pedindo Paulo Henrique Ganso na seleção brasileira. E quem também rasgou elogios a ele é um ex-técnico do Fluminense, um ídolo do clube, Muricy Ramalho, que treinou o Paulo Henrique Ganso tanto no Santos quanto no São Paulo. Ele participou do podcast Histórias do Futebol, lá com o jornalista Milton Neves, e falou sobre o Paulo Henrique Ganso. Olha os elogios que simplesmente Muricy Ramalho rasgou a ele. É esse o número 10 que hoje não tem mais. O 10 que pensa na frente, o 10 que não olha para a bola. O Ganso é diferente porque ele não olha para a bola. Toda vez que a bola chega nele, já tem uma história contada. Vai sair um passe que ninguém tá vendo, porque ele não olha, ele tá vendo os movimentos. O Ganso é impressionante como ele vê o jogo. Muricy então rasga elogios, né, a esse craque de bola que o Fluminense tem. E aí, naturalmente, né, o Muricy trabalha lá no São Paulo, tem um cargo de diretoria. O Milton Neves perguntou, né, da possibilidade de levar o Ganso novamente para o São Paulo. É um clube que a torcida do São Paulo, muitos, né, nas redes sociais, pedem o retorno do Ganso, gostariam de vê-lo novamente por lá. E aí o Muricy falou sobre essa possibilidade. Abro aspas aqui para ele. Mas é claro que é difícil, porque tem contrato com o Fluminense e ganha bem. Cai tudo na dificuldade nossa no São Paulo, que é sempre financeira. Então o Muricy dá a entender, né, que gostaria de ter o Paulo Henrique Ganso sim lá no São Paulo, mas financeiramente é inviável. Portanto, São Paulo não vai tentar contratar o Paulo Henrique Ganso. O torcedor tricolor pode ficar tranquilo, o Ganso segue aqui no Fluminense e a gente espera, né, que siga jogando a bola que está jogando em 2024, continue sendo esse jogador importante e decisivo que ele tem sido nesse ano. Agora eu quero falar um pouquinho de Fluminense e Atlético, partida de amanhã do Brasileirão, partida atrasada, o Fluminense finalmente vai pagar essa partida atrasada e tem algumas notícias importantes sobre esse jogo para trazer para vocês. Só antes, eu vou rapidinho aqui, aproveitar rapidamente para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro Dirceu Gomes de Lusiânia, pro Luiz de Natal, Zé de Teresópolis, Manuel Caetano de Natividade no Rio de Janeiro, Jorge Filho de Búzios e pro Assis de Manaus, lá no Amazonas. Um abração pra galera tricolor ligada na Central. Convite reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo.
Beleza? Vamos falar então um pouquinho sobre essa ótima notícia para o Fluminense, porque a rodada favoreceu ao tricolor. Ontem teve um jogo entre Palmeiras e Juventude, um jogo muito movimentado, e o Palmeiras venceu essa partida por 5-3. E isso é um resultado fantástico para o Fluminense. Por quê? Porque o Juventude agora tem 34 pontos em 30 jogos disputados. O Fluminense tem 33 pontos em 29 jogos. Juventude é o 14º, Fluminense é o 15º. Então, em caso de vitória do Fluminense amanhã, o Fluminense passa o Juventude. Mas mais do que isso, você olhar a tabela, o Bragantino está em 13º com 34 pontos também em 30 jogos, o Grêmio está em 12º com 35 pontos também em 30 jogos e o Criciúma 36 pontos em 30 jogos em 11º. O Fluminense vence o Atlético Paranaense amanhã por qualquer resultado, o Fluminense pula 4 posições. A gente vai empatar em pontos com o Criciúma, que é o 11º, mas teremos mais vitórias no campeonato. A gente vai chegar à nossa 10ª vitória, enquanto o Criciúma está estacionado nas 9. Então, partida crucial para o Fluminense. Pode ganhar 4 posições e para um time que passou o campeonato todo brigando contra o rebaixamento, brigando contra o Z4, aparecer ali em 11º é uma situação muito boa, né? Faltando ali, aí vai faltar 8 jogos para o fim do campeonato. Dá até para a gente começar a sonhar com o G7, quem sabe, uma vaga na Libertadores de 2025. Então, partida ganha ainda mais importância depois desses resultados da rodada. E o Fluminense divulgou de maneira oficial parcial de ingressos vendidos para esse jogo. Já são mais de 25 mil ingressos garantidos. Então a torcida tricolor ainda num movimento um pouco tímido, mas deve bater aí pelo menos 30 mil torcedores no jogo de amanhã. Fica aqui o meu apelo, né, a você, tricolor, que puder ir ao estádio, que vá, porque é uma partida, acabei de deixar bem claro aqui, né, muito importante, crucial para o Fluminense na temporada de 2025. A CBF definiu quem vai apitar esse jogo. O árbitro vai ser o Braulio da Silva Machado, um árbitro que a torcida tricolor não tem boas recordações, afinal ele foi aquele árbitro famoso do gás de pimenta contra o Palmeiras. Lembra disso em 2022? Pois é, o cara parou o jogo sentindo um gás de pimenta que só ele sentiu. Eu tava no estádio, eu não senti, ninguém perto de mim sentiu. Do outro lado, ninguém falou que sentiu também, os jogadores não sentiram, só ele sentiu o gás de pimenta. Enfim, esse é o cara que vai apitar o jogo de amanhã entre Fluminense e Atlético Paranaense. No histórico, né, de acordo com o site flusão.xyz, são 14 jogos, 5 vitórias do Fluminense, 3 empates e 6 derrotas, com 42,86% de aproveitamento. O último jogo do Fluminense que ele comandou foi um empate em 0-0 contra o Corinthians no Maracanã, no Brasileirão de 2024. E sobre esse jogo de amanhã tem um outro detalhe que eu acabei não comentando ainda, mas eu falei da tabela olhando para cima, mas se você olhar para baixo na tabela, o jogo também é muito importante, porque o Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento, vive uma fase terrível no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense tem oportunidade, né, além de lá para 11º, se afastar ali do pagode, empurrar cada vez mais o Atlético Paranaense nessa confusão. E o Eric, volante do Atlético Paranaense, falou ao 12 Esportes sobre essa partida, né, e sobre o momento do Atlético Paranaense muito ruim. O Atlético Paranaense não vence no Brasileirão, ó, há muito tempo. Eu abro aspas aqui para a declaração dele. É momento da gente ter calma, mas a gente precisa ter mais coração. Para vestir a camisa do Atlético é preciso ter raça, como a torcida sempre canta. O momento é muito delicado e a gente precisa passar por cima disso. Essa foi a declaração então do volante Eric. Lembrando, né, o Atlético Paranaense é o 18º, tem 28 jogos, é verdade, vai pagar um dos jogos atrasados agora contra o Fluminense, mas o Corinthians, por exemplo, já passou deles, né? O Corinthians, inclusive, venceu eles por 5-2, o Vitória tá fora do zona do rebaixamento, também passou eles. O Atlético, que até pouco tempo a gente não colocava nessa briga contra o rebaixamento, agora já tá em 18º, né? Não só tá na zona de rebaixamento, como não é nem o primeiro da zona, então ele tá oficialmente nessa briga aí, numa situação muito delicada. O Fluminense precisa se aproveitar disso. Vai estar em casa, com o apoio da torcida, vive uma fase boa, embalado com a vitória no Clássico, né, quinta-feira. Isso, claro, dá muita moral pro time, então a gente precisa urgentemente vencer esse jogo, pular para 11º e afundar ainda mais o Atlético Paranaense nessa briga contra a degola. Torcedor tricolor, quero saber a sua opinião sobre esse jogo de amanhã. Você está confiante em uma vitória do Flusão? Então deixa aqui embaixo o seu palpite para essa partida. Valeu! Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.